Meus amigos, então eu defini que vou estudar para procuradoria. Discutimos que a gente vai estudar como um procurador, pensando como um procurador. Definimos que podemos fazer concursos ao redor daquele concurso meta. Eu decidi, vou estudar procuradoria, vou pensar como procurador, vou escolher uma meta, PGE São Paulo, e vou fazer submetas, concursos ali que eu posso fazer também na minha preparação. Então, me parece que o próximo passo, a próxima dica, é que eu tenho que escolher um edital para estudar. Eu tenho muita dificuldade com os alunos que escolhem estudar só para, por exemplo, PGE São Paulo e vão estudar o edital passado da PGE São Paulo até o fim. Mas, na verdade, eu acho que quem está no começo deve fazer um estudo que envolva todas as procuradorias. Ou seja, você não deve estudar apenas para uma, se você está no começo da preparação. Professor, mas é porque no concurso da PGE Tocantins cai muita legislação local tributária. Então eu sou de Palmas, eu vou começar a estudar hoje. Já sei, vou começar pelo Código Tributário Estadual. Não faz o menor sentido. Vou pegar a lei do ICMS local. Não faz o menor sentido. A gente tem que começar um estudo mais macro que seja comum a qualquer procuradoria. Entende o que eu estou dizendo? E principalmente, se eu for pegar essas procuradorias menores, geralmente elas cobram pouquíssimas matérias. Então, com base nas estatísticas, eu não tenho dúvida que você deve escolher primeiro as matérias que mais caem. E se a gente for organizar uma linha de estudos, eu começaria os estudos por 5 matérias. E que matérias são essas? O que a gente chama de quarteto fantástico de procuradorias ou núcleo duro, que eu incluo uma 5ª matéria. Direito administrativo, direito constitucional, direito tributário e processo civil. Mas eu incluiria ainda uma 5ª matéria, que é a fazenda pública em juízo, que é o direito processual civil visto sob a ótica da fazenda pública. E dentro dessas 5, quando eu terminasse, eu incluiria dentro do direito tributário o direito financeiro, pelo menos os aspectos gerais do direito financeiro. Essas matérias, elas representam 50, 60, não mais, 60% do conteúdo programático dos editais de procuradorias. É que a gente chama de núcleo duro, apesar de alguns professores criticarem, dizerem que não existe núcleo duro, mas a crítica que os professores fazem não é no sentido de que não existe o núcleo duro, não existem matérias que mais caem, não é isso. A crítica que eles fazem é: você não podem estudar só isso. Vocês não podem estudar só isso. Essas matérias são importantes e você deve começar por elas, mas para ser aprovado no concurso de ponta, você vai ter que estudar as matérias menores, entre aspas. Direito do trabalho, processo do trabalho, ambiental e por aí vai. Agora, para um início de estudos, eu não duvido que você deve começar por administrativo, constitucional, tributário, processo civil e fazenda pública em juízo. Por quê, professor? Cara, primeiro porque estatisticamente essas matérias correspondem a 60% do edital. Em alguns editais, como o PGE Paraíba, 85% do edital estava aqui. E segundo, por uma questão pragmática. Sendo bem egoísta. Meu amigo, você vai estudar as principais matérias do dia a dia de qualquer procuradoria. E se você não gostar desse estudo, não se acostumar, se você ficar, eu não consigo, é muito ruim, nem continua. Ou você se torna um adulto e aprende a estudar, aprende a seguir e gostar, ou você muda de áreas. Porque o fato, pessoal, é que quando você vai estudar lá o direito administrativo, por exemplo, quando você está estudando o direito administrativo, você está estudando temas como responsabilidade civil do Estado, desapropriação, você está estudando improbidade, você está estudando licitações, você está estudando agentes públicos, que são temas que estão no dia a dia ali da procuradoria. E se você não está nem gostando do conteúdo quando está estudando, imagine na prática. Percebe? Então, administrativo. Você deve começar a estudar por essas matérias, do núcleo duro, administrativo, tributário, constitucional, processo civil e fazenda pública. E dentro desses estudos, você coloca lá alguns temas mais quentes, digamos assim. Em administrativo, desapropriação, responsabilidade civil do Estado, improbidade, agentes públicos, licitações, são temas mais importantes. Dentro do direito constitucional, controle de constitucionalidade, ali aquela parte da política urbana, das competências municipais, se você está estudando para uma PGM. Em tributário e financeiro, eu iria ali na parte das limitações constitucionais ao poder de tributar, ali a parte mais introdutória, também na parte ali de tributos municipais. Veja, são temas, pessoal,
processo civil, tutela provisória contra a fazenda pública, recursos, remédios constitucionais. Então, são temas que de alguma forma têm a ver com o dia a dia da Procuradoria. Então, a minha dica é: comece pelo estudo dessas matérias. Primeiro, para você ver se está gostando, se é um assunto que te atrai. Segundo, para ver, porque são os assuntos que mais caem aí em procuradorias e tem a ver com o dia a dia do procurador. E aí, puxando a brasa para minha sardinha, te convido a conhecer e estudar primeiro o assunto de fazenda pública, que é o material que eu escrevi à luz da doutrina do professor Leonardo Cunha, do imbatível livro A Fazenda Pública em Juízo, mas eu escrevi esse material com foco em concurso, também gravei as aulas em vídeo lá na plataforma do Estratégia, que são, sem dúvida alguma, um ponto de partida para quem está estudando para a Procuradoria.